Oi, minhas divas estelares, como é que vocês estão? Minhas lindas, minhas gostosas, minhas... Muitas vivem desesperadas por isso. E o que é isso? Um relacionamento. Um boy. Um homem para falar, meu amor. Um homem para chamar de seu. Pra quem não me conhece, eu sou Estela Cadente, sua diva interestelar favorita, a sua best, e eu te ajudo a se conhecer cada vez mais. Mas antes de continuarmos, eu peço para que você se alinhe aqui comigo, se inscrevendo aqui no canal, deixe o seu brilho cósmico com o seu like e envie essa energia pro universo para que mais estrelas possam se conectar aqui com o canal. Tô me sentindo aquelas YouTubers 2016. Burn like a breeze. Nossa, é de quem mesmo? De Costa de Gel? Sei lá, enfim. Minhas divas, eu também, não vou mentir pra vocês, dos meus 14 aninhos, dos meus 14 aninhos, não, 13 especificamente, eu era doida pro relacionamento. É assim, né, a puberdade, os hormônios, ai, a flor da pele, você quer porque quer uma pessoinha com você. Safada, né, você? Enfim. Gente, eu era doida, eu ia atrás, mas assim, eu nunca tive o intuito de ficar com muitas pessoas. Eu nunca fui aquela pessoa de ficar com várias pessoas. Eu sempre fui a pessoa de buscar um amorzinho pra si. E para isso eu tinha que ir atrás das pessoas. No caso, eu tinha que, socializar. Eu tinha que buscar as pessoas, né? Então, assim, vamos dizer assim, que a minha época mais badalada, mais, assim, pegadora foi quando eu tinha entre os 13 e 14 a 15 anos. Era a minha época mais pegadora. Onde eu pegava, assim, um monte de pessoinhas, assim, eu passava o rodo no meu antigo condomínio. Ai, gente. Enfim. Continuando aqui, né? Essa foi minha época mais, assim, menina solta, mais, ficando, uhul. Mas eu parei, né? Mudei de cidade, infelizmente tive que mudar de cidade. Aí eu estou agora na minha cidade natal de novo, né? Saí de Campinas pra minha cidade natal. E não tô mais morando naquele condomínio, obviamente. Mas ainda bem que eu não estou mais morando naquele condomínio. Porque isso me deu a oportunidade de conhecer o meu amorzinho. Ai, gente, coisa... sabor, né? Enfim, em 2022 foi quando eu estava aqui, né? Neste local onde eu estou agora, que eu me mudei. 2022 não, 2022. E... como eu já falei em outros vídeos, 2022 foi uma época bem depressiva. Eu tava muito depressiva, muito triste, porque eu tinha saído de um lugar que eu gostava muito, 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 pra um lugar que eu fiquei tipo, poxa, nada a ver, meu, nada a ver. Que estranho esse lugar aqui, eu não gosto desse lugar. Ai, eu tinha muito preconceito com a minha própria cidade natal, porque assim, eu nunca morei de verdade na minha cidade natal. Só morei tipo o quê? 3 a 4 anos, quando eu era bem pequenininha, assim, tipo, 3 a 4 anos de nasci até os meus 4 anos, 5 anos de idade aqui na minha cidade. Então, o restante da minha vida foi em Brasília, Campinas, Maranhão e outros lugares, baladeira, né? E, enfim, deu 2023. Eu tava assim, querendo ficar com as pessoas, mas eu queria ficar com as pessoas não pra só ficar, mas eu queria ficar com as pessoas pra poder encontrar o meu amor, né, entre elas, né? Eu ficava ali, conversava com a pessoa, eu me tuava pra conversar com a pessoa. Lembrei por que eu falei em 2022. 2022 foi quando eu tentei ter um relacionamento de namorico, né? E não deu muito certo, porque o cara tava só me usando pra suprir a falta de outra garota. Que ele não conseguia ficar com aquela garota, porque antes ela não tinha nenhum interesse com ele, ela não queria nem saber desse menino. Aí eu achei ele interessante, bonitinho, eu comecei a gostar dele e a gente ficou pela primeira vez, né? Ficamos, tudo mais de lovezinho. Eu ia pra casa dele, que era literalmente do lado da minha casa, e a gente se encontrava e tudo mais, era legalzinho. Mas quando eu comecei a dar atenção pra esse garoto, a menina, que não tava nem querendo saber desse menino, começou a se interessar por ele também. E aí ela acabou que roubando ele de mim, porque na verdade ele sempre quis, foi ela, não eu.
eu te pego, viu? Tô brincando. Mas essa época eu me questionei, puta que pariu, que elas têm que eu não tenho? Porque eu sempre fui trocada. Eu sempre fui segunda opção. Não importasse se eu era mais bonita, eu era a segunda opção. E eu fiquei, meu Deus, mano. Eu tava, tipo, eu conheci a família do cara. Eu fui pra casa da família dele. Eu conheci a mãe dele, os irmãos e tudo mais. E ele me trocou. A menina chamava pra ele sair. Não importasse se eu estava com ele lá, curtindo nossos momentinhos de, enfim, namoricos. A menina chegava lá. Ele ia. Ela chamava ele ia. E tinha às vezes que ele preferia ir pra casa dela, porque a casa dela era cheia de pessoas, né, cheia de amigos em comum, que eu não podia ir, a minha mãe não deixava eu ir. Então ele preferia ir pra casa dela do que ficar comigo, que era tipo a ficante dele ali, sabe? A ficante partindo pro namoro, sabe? Mas glória a Deus que não foi pro namoro, porque ele não é tão bonito assim. Ele não é tão meu tipo, ele é tipo tão feinho ele, não vou mentir. Ele é feinho agora. Sempre foi feinho. Ele não tem o que eu imaginava de um homem de verdade. Ele não tinha. Ele não ia me aceitar do jeito que eu sou, que era um dos meus princípios para um namoro. Que era a pessoa me aceitasse do jeitinho que eu sou. Com as minhas magiazinhas, minhas velhinhas, a minha troca de humor, a minha inteligência, a minha gostosura, meu estilo excêntrico e etc, etc. Do jeito que eu sou por inteiro, né? Por inteiro não é só a boniteza aqui, não. Também é a personalidade junto, né? Enfim. E não deu certo. E foi nessa época que eu me perguntei que diabos essas meninas têm que eu não tenho? O que elas têm que eu não tenho? Porque em 2021, querendo ou não, também eu tinha um interesse romântico. Mas que eu ficasse com várias pessoas, eu tinha um interesse romântico que não foi muito bem sucedido. Porque ele era um cuzãozinho, um mini cuzãozinho, só um mini, sabe? Ele, tipo, ele me enrolava muito, 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 e era foda. E eu sempre fui trocada, né? Fui trocada de novo por outra garota. Ele, tipo, falava pra mim que gostava de mim, no caso que ele tava ficando só comigo, né? Mas ele ia pra casa de uma garota onde, com os amigos dele, ele comentava, eu quero ficar com essa menina. E os amigos deles, que coincidentemente eram os meus amigos também, falavam pra mim, falavam assim, ei, ele tá ali na casa da fulana, que ele falou que quer tanto ficar com ela. Ele ia pra casa dela por causa do irmão dessa fulana, né, que ele era amigo dela. Mas amigo, sabe, com aquelas intenções, né? Então eu ficava muito insegura, eu ficava, meu Deus, o que elas têm que eu não tenho? Por que não eu? Por que não eu? Eu sou bonitinha até, sabe? Eu sou bonitinha. Sou tão feinha assim. Por que não eu? E esse pensamento perdurou até, um bom tempo. Até 2023, mais ou menos, né? Porque eu tentei ainda, né? 2022 eu tentei um namorico. Não deu certo. 2023. Meu Deus. 2023 eu também tentei. Não, eu tentei? Ah, tentei sim, tentei. 2023 também tentei e eu também fui trocada. De novo. E não, mas dessa vez o menino de 2023, ele realmente era um cuzão, viu? O menino pôde. Mano, tantas fake news que esse menino já inventou de mim. Tantas mentiras, falsidades. Ai, não presta, ele não prestava mesmo não, ainda bem que... Enfim, mas em 2023 eu tava buscando a minha honestidade de sentimentos, eu tava buscando ser honesta com meus sentimentos, né? Então em 2023 eu me declarei pra ele, esse menininho que eu tinha interesse. Inclusive, detalhe, no começo eu não queria esse guri. Eu não queria saber dele. O menino ficava aos meus pés, literalmente, ele ficava pendurado aos meus pés. Falava das minhas coisas, ai, que coxas bonitas, que pernas bonitas, eu ficava... Tá, obrigada. Mas eu não queria ele. Eu não queria. De tanto esse menino insistir, que de metade do ano, né? No caso, na época de quadrilha, que é julho, enfim. Foi que eu fiz par com ele na quadrilha, né? Porque aqui no Nordeste a gente faz quadrilhão, né? Quadrilhinha aí desse pessoal aí, de vocês aí, que é só tipo uma dancinha toda Luiz Macedo da vida. Não, aqui é quadrilhão mesmo, com as roupas bonitonas, né? E eu acabei fazendo par com ele. Foi aí que eu comecei a me entregar os meus sentimentos, né? Comecei a me forçar a gostar dele. Porque tanto que me enchia meu saco e me bajulava,
uma hora ou outra eu ia acabar gostando dele, né? E eu acabei começando a gostar dele. Mas quando eu comecei a gostar desse vagabundo, o piranho, parece que assim, acho que ele sentiu aquela sensação de ai, conquistei. Deu. Não vou mais insistir nela. E foi-se embora, né? Quando eu fui conversar com ele sobre esse negócio do namoro, né? Eu me declarei pra ele, né? Falei as minhas intenções. Ele falou assim: que pena, não tenho as mesmas intenções. E eu fiquei, de boa. Eu, pelo menos eu estou só falando porque eu sabia já da resposta dele que iria ser um não vou namorar com você. Mas eu falei pra ele, eu falei, poxa, eu tô falando pra você porque eu preciso falar pra você. Eu preciso tirar esse sentimento do meu peito. Senão eu não vou ficar em paz comigo mesma. E ele entendeu, falou assim, eu entendo, né, mas eu não gosto de você. E eu fiquei, tá. Olha que você perdeu. Brincando, gente. Mas, eu não queria mais. Depois que ele me rejeitou, eu não queria mais saber dele. Mas o bonito veio. Ele ficava insistindo pra ficar comigo de novo. Ele queria porque queria ficar comigo de novo. Aí, eu, que tava na época de testar beijo, né? Eu queria muito aprender a beijar. E eu só tinha ele como opção de beijo. Aí eu falei, poxa, ele tá insistindo, então bora lá ficar, né? E aí, de tanto assistir, eu fiquei com ele. Esse vagabundo espalhou fake news de que foi eu que fui atrás dele. Eu que queria ficar com ele. E eu fiquei, não acredito, cara. Que puto. Eu fiquei, mano, nada a ver. Você tá falando mentira, mas tá bom. Aí, nesse mesmo ano de 2023, né? Enquanto eu tava com esse rolinho aí, se para não ir aí, teve aquele negócio das escolas de time, de esporte, interclasse. Teve interclasse. E eu jogava vôlei, né? Ainda jogo, mas não jogo. Enfim, eu era muito viciada no vôlei. E eu entrei pro time de vôlei, obviamente, né? E o pessoal organizou pra poder se encontrar num vôlei de areia. E todos nós, né, meio que treinar. Aí eu fui. Foi a primeira vez que eu fui pra um campo de areia. Nunca tinha ido pra um campo de areia. E meio que foi a primeira vez também que eu joguei mais sério, né? E lá. Não foi lá. Eu tô pulando a história, gente. Peraí. Antes desse acontecimento, como eu falei pra vocês, eu jogava vôlei lá na escola. Mas o vôlei não é aquele vôlei sério que você vê. Aquele vôlei de rodinha. Tem um nome específico pra isso, mas faz tempo que eu não jogo. E esqueci já o nome. Mas é aquele vôlei que a gente só vai, tipo assim, todo mundo faz uma rodinha aqui, vamos ficar jogando a bola pra cima e vai pegando, e não, sabe? Só pra poder esbanjar as habilidades. E tinha às vezes que eu ficava até tarde na escola, até umas 1h da tarde, por aí, esperando meu pai me buscar, né? E eu pedia pra ele ficar até tarde porque eu queria jogar o controle. Controle, lembrei. Eu queria jogar controle. E às vezes, de vez em quando, eu via um menininho passando ali, indo até o controle, né? Também indo jogar controle conosco, né? De vez em quando, um menininho vendo bonitinho ia jogar controle comigo, né? Com o pessoal lá, né? E eu ficava só de ele, ficava, meu Deus, que homem misterioso. Esse homem safado aqui, esse homem... Eu quero experimentar esse tempero. E eu ficava só de canto de olho observando ele. Sempre quando eu via ele passando pelos corredores assim, ou ele indo pro controle, eu ficava observando ele. Aí, como eu falei pra vocês, né? Chegou o dia onde a gente foi treinar. E, coincidentemente, ele tava lá também. Porque ele também ia participar, né? Do treino de vôlei. E, coincidentemente, nós dois ficamos na mesma dupla, né? Porque foi dividido em duplinhas. E a gente... Foi duplinhas? Acho que foi. Não, acho que foi trio. Quarteto. Enfim. Mas ele ficou no mesmo lado que o meu, né? Da rede. E, gente, fiquei... Não acredito. O meu crushzinho secreto tá ficando do mesmo lado que eu no treino de vôlei. Inclusive, a primeira vez que a gente teve uma interação foi que meu mozinho, ele é muito bom no vôlei, né? E eu não sabia que ele é tão bom assim. E aí, gente, ele se esforça num nível muito grande pra poder pegar a bola. Pra poder, assim, não deixar essa bola cair. Ele é ótimo na defesa. E ataque também. Ele é ótimo em tudo. Ele é maravilhoso. Enfim.
Ele foi defender uma bola que ia cair no chão e ele meio que quicou no chão junto com a bola. Eu fiquei, meu Deus. Eu falei assim, nossa, você parece uma bola de basquete quicando. Aí ele falou alguma coisa que eu não lembro mais, mas foi a primeira vez que a gente interagiu. Eu não sei se ele riu ou se ele, tipo, não lembro mais. Mas eu fiquei, meu, esse menino, ele tá pendendo, assim. Eu tenho certeza que esse menino tem o que eu quero. Tenho certeza que ele é o meu tipo. Nesse mesmo ano também teve teatro, né? Onde eu fui a líder do teatro. E ele também participou do teatro. E nessa época eu já tava perguntando para as fofoqueiras da minha sala. Falando assim, ó, tem um menino assim, assim, assado. Você sabe o Instagram dele? Sabe como ele é? Aí a menina falando assim, a menina falou assim, sei, sim. Sei, inclusive ele é amigo de fulano, que é meu amigo também. Eu posso pedir para esse fulano falar com ele, né? Posso pedir também o Instagram para esse fulano dele. E eu peguei o Instagram dele, né? E na época, no dia do teatro, essa menina falou pra mim que o amigo dele tinha arranjado a gente pra ficar. Aí eu, tipo, ai, não acredito, eu não sei beijar. Ai, para com isso, não. Você vai querer ficar comigo, não sei nem beijar. Mal sabia eu, né, na época que ele também nunca beijou na boca, né? Menina era um V total, né? Enfim. E eu já tinha beijado nas boquinhas. Mas, gente, chegou no dia do teatro, eu ficava olhando pra esse menino. Ele passava pelos corredores, né? Eu sempre conseguia identificar ele pela multidão, né? Eu tenho essas habilidades de identificar as pessoas. E eu ficava assim... eu passava pelo campo de visão dele pra ver se ele me via e ele me chamava. Porque eu ficava, meu Deus, acho que ele não tá me enxergando, né? Pra ele não ter me chamado até agora pra ficar com ele. Porque falaram que ele ia ficar comigo, né? E eu esperando, assim, tipo... E aí, vamos ou não vamos? Vai rolar ou não vai rolar? E nada, vem. Nada. Teve uma hora que eu fiquei literalmente na frente dele, na porta do teatro, na frente dele, assim, só olhando, tipo, de vez em quando dando uma olhada assim pra ele, assim, tipo, e aí, vai ficar comigo ou não vai? Vai me chamar ou não vai? Aí não aconteceu. E na época eu não entendi o porquê disso, né? Eu não entendi. Nossa, eu fiquei, nossa, que homem pode? Que menino pode? Fala que vai ficar comigo, e eu chego ali, nem chama pra ficar. Ainda bem que eu não era tão sem vergonha assim, porque se eu fosse sem vergonha, eu teria ido atrás dele e falado assim, ei, a gente vai ficar ou não vai? Ai, ia ser um mico. Mas enfim. Aí, gente, eu achei que eu ia embora pra Brasília, né, em 2023. Caso em 2024... Esse ainda era em 2023, mas eu achei que em 2024, né, no próximo ano, eu iria embora pra Brasília. Mas antes disso acontecer, eu segui ele no Instagram, né? Mesmo ele não tendo ficado comigo, né? Eu segui ele no Instagram e ele não me seguia de volta. Eu ficava, mano, esse menino acha que ele é o quê? Ele acha que ele é o quê? Enfim, aí eu comentava muito sobre ele com uma amiga minha. Eu falava, nossa, esse menino é muito meu tipo. Pelo que eu segui ele no Instagram, né? As músicas que ele postava, porque ele só postava stories de música e quando ele postava alguns stories. Então era muito difícil eu conseguir puxar assunto com ele, porque meu plano era puxar assunto com ele. E, enfim, como eu falei pra vocês, eu achei que eu ia embora pra Brasília. Não ia mais estar aqui, né? Eu achei que eu ia voltar. E eu acabei passando ele pra minha amiga. Eu falei, poxa, já que eu não vou ficar mais aqui, e ele parece ser um bom partido, por que você não tenta? Tenta você? Eu jogando meu boy pra minha amiga, né? Que loucura. Mas na época eu não sabia que era meu boy, né? Que ia ser meu boy. Aí ela, tá, né? Vamos... né? Aí passou um ano, né? Eu ainda continuava seguindo ele. Eu não fui embora pra Brasília. E eu fiquei, puta que pariu, não acredito, não fui embora, eu tô aqui ainda. E eu passei o único interesse romântico que eu tinha pra minha amiga. E agora, né? E agora? Ai, meu Deus, eu tive que prender o cabelo que tá calor aqui, viu? Um calorzinho assim, nada confortável. E vocês estão vendo que eu tô ficando vermelha, né? É por causa das luzes amareladas, das velas que eu tô aqui do meu lado. E elas estão dando esse aspecto, juntando com azul e, né, amarelo e azul. Laranja, azul, sei lá, tá me dando um aspecto meio avermelhado. Não sei por que disso. Mas enfim, saudade de quando eu tinha uma luz diretamente amarelinha aqui. Eu tinha uma luz, gente, amarelinha que ficava muito bonita nos vídeos. Só que eu acho que ela já desgastou. Acho que ela já perdeu a validade dela da lâmpada em si, que tá lá dentro. E eu não fui atrás ainda de comprar uma lâmpada, né, pra resolver isso. Uma lâmpada amarelinha, mas era muito bom. Enfim, como eu estava falando pra vocês, né, gente?
Eu fiquei arrasada, porque o único interesse romântico que eu tinha não tinha mais como estar comigo, porque minha amiga já tava ali, né, tentando alguma coisa com ele. E eu fiquei, poxa, tá bom. Fiquei, poxa, deixa pra lá. Essa coisa de namoro não é pra mim, não. Essa coisa de relacionamento não é pra mim mesmo, não. Eu não vou. Esse ano eu não vou focar nisso, não. Esse ano eu vou focar nos estudos mesmo. E deixa essa coisa de namoro pra quem quer. Deixar pra frente, sabe? Essa coisa de namoro, bem pra frente. Pra mim, na minha cabeça, eu ia começar a namorar depois dos 20 e poucos. Então eu deixei. Falei, não quero saber, não. E eu comecei a focar em mim. Aí que vem o segredo, bebê. Eu comecei a focar em mim. A focar em mim e melhorar, né? Foi então que eu falei pra vocês em outros vídeos, né? Foi pra 2023, pra 2024. Foi no vídeo de 40 minutos que eu falei pra vocês sobre a minha evolução espiritual, né? Que eu falei que foi de 2023 a 2024, né? Que eu conheci o Hélio Couto e eu fiquei super viciada nessa coisa da física quântica, a matéria, etc. E foi nessa época que eu tinha desistido de relacionamento, né, e fiquei focando nos meus estudos, na minha evolução pessoal. E tendo essas descobertas que eu tava tendo nessa época sobre a matéria, sobre como funciona e tudo mais, eu comecei a sentir, não sei porquê, mas eu senti um amor muito, muito grande. Sem perceber, eu me conectei com a frequência do amor. E, cara, o amor, ele é uma frequência maravilhosa, sabe? Então, eu me amava muito, muito, muito. Não só me amava, mas eu também amava tudo, tudo. Foi nessa época que eu comecei a aprender a amar as coisas. Tipo, eu amava minha penteadeira, eu amava minha cama, eu amava meu pai, eu amava o estranho ali na rua, eu tava amando. Eu amava o lugar onde eu tava morando, que na época não era dos melhores, era um lugar ruim. Mas eu amava. Não sei porquê, mas eu amava. Então, assim, eu entrei muito na frequência do amor, que, consequentemente, como eu estava amando muito, eu comecei a me amar muito. Eu comecei... Sabe aqueles objetivos que eu tinha? Que era um amor de dorama, né? Tinha uma coisa de querer ter um romance de dorama. Estar com uma pessoa onde ela me amasse de verdade, do jeito que eu sou, não só fisicamente, no caso, principalmente fisicamente, né? Porque eu tinha muitas inseguranças na época, eu me achava muito feia, eu achava meu corpo ridículo e etc, etc. Não só me amasse fisicamente, mas personalidade, sabe? Amasse também as coisas que eu amo fazer, que eu amo de estudar, enfim, eu por inteira. Não só o corpo, minha alma, meu espírito, minha consciência, me amasse por inteiro. E como eu já tinha desistido de relacionamento nessa época, eu parei de ir atrás, né? Gente, lembrei de um detalhe muito importante. Em 2023, antes de conhecer o meu boy, lá no comecinho do ano de 2023, eu tinha feito uma carta do parceiro ideal, que a minha mãe me ensinou. Ela fez isso pro parceiro ideal dela, e ela detalhou tudo possível que ela lembrava e que ela queria detalhar, e ela conheceu o meu pai, que é o meu atual madrasto, né? Madrasto não, foda, né? Madrasto, é padrasto. Ela conheceu ele e ele veio do jeitinho que ela pediu na carta. Aí ela falou, né, pra mim, e aí em 2023 eu resolvi testar esse negócio da carta. Aí eu escrevi na carta como eu queria que meu namorado me tratasse, né, como eu queria a aparência dele e tudo mais. Eu escrevi isso. E eu li essa carta no máximo 2 vezes. A minha mãe, ela lia todos os dias, mas eu li só no máximo 2 vezes. Eu tô falando no máximo porque eu acho que eu li só uma. Mas assim, no máximo 2 vezes eu li. E eu lia, geralmente, quando eu lembro de eu ler, era de manhã ou era de noite. Enfim, era um desses horários quando a mente tá voltando, assim, pro corpo. Enfim. E eu li essa carta, eu guardei aqui na minha cômoda e eu esqueci da existência dessa carta. Eu acho que até depois eu joguei fora, porque eu olhava, o papel rasgou, e eu fiquei, nossa, pra que eu vou ficar com esse papel? Eu joguei fora. Aí foi nesse ano, no mesmo ano, gente, no mesmo ano de 2023, foi quando eu conheci o meu namorado. Né, eu não tinha intenção de conhecer ele, eu acabei conhecendo por aí, né? Inclusive, ele estudava num turno oposto ao meu, e era um ano mais velho, no caso, não um ano mais velho, mas tipo um ano mais velho de grau de ensino, né? Então não tinha possibilidade de se encontrar.
E eu encontrei com ele, só porque eu jogava vôlei. E eu não sabia que era ele, mas eu sentia que era ele. Eu sentia esse sentimento. E eu fiquei, cara, eu acho que esse menino, ele é o menino da minha carta, né? E olha que eu não botei muita coisa, né? E durante esse tempo... Gente, eu acho que fiz a carta foi em 2022, na verdade. Não foi em 2023, foi em 2022. Foi em 2022. Aí foi em 2023 que eu conheci meu namorado. Porque assim, faz tempo, né, que eu fiz isso. E eu não contei, eu não relatei pessoalmente pra vocês. Então eu tô meio que esquecidinha. Mas enfim, lembra pra vocês, né, que eu falei que quando eu joguei, tipo assim, depois dessa carta ter ido pro lixo, né, porque eu lembro que eu joguei fora ela lá em 2022, eu tinha ainda uma idealização de como eu queria um relacionamento, como eu queria que ele me tratasse e como eu queria que ele fosse, sabe? Eu queria um homem alto, com os olhos de cachorrinho, carinhoso, todo assim, nenencinho, era o meu tipo. É. Eu queria um homem assim, com os olhos caídos. Um homem de olhos caídos tem um molho. Olhos grandes e caídos. Ai, para! Mas enfim, como eu falei pra vocês, acabou que eu passei ele pra minha amiga sem perceber, por motivos que eu já expliquei anteriormente. E eu tava num momento de descobertas, um momento de, tipo, altas revelações, de muita informação nova e diferente. E, né? E eu já tinha passado, já tinha desistido mesmo, porque eu fiquei, poxa, a única pessoa que eu tinha interesse, eu passei pra minha amiga, então tô foda-se pra amor também, não quero mais saber não. E o meu pai até perguntou, eu lembro que ele perguntou, e aí, você ainda tá em busca de amor, né, vai em busca de um relacionamento ainda? Eu fiquei tipo, ai, desculpa gente, eu fiquei, não, acho que eu vou deixar isso de lado, não tô muito afim iniciando não. Eu lembro de ter falado isso pra ele. E também, porque antigamente eu falava muito sobre isso com ele e eu falava que eu queria ter um relacionamento de verão. Mas enfim. Acabou que minha amiga desistiu dele, porque ele não era muito fácil de se conversar, ele era super frio. O menino era, tipo, muito frio e calculista, sabe? Era muito difícil de conversar com esse guri, sabe? Porque o cara ele era low profile total. Ele ainda é o low profile, né? Mas ele é, tipo, muito low profile total. Ele não tinha como conversar com ele direito, porque ele quase não postava nada, e quando postava era sobre música. E a minha amiga tinha que puxar assunto com ele, e eu ficava incentivando. Inclusive, algumas vezes, eu respondia ele através dela. Eu entrava na conta dela, ela pedia ajuda, e eu respondia. Então, olha quem que tava conversando com ele. Algumas vezes era eu. Ele achando que era ela, era eu. Enfim. A minha amiga desistiu, ela falou, poxa, eu não aguento mais esse homem, eu vou desistir, deixa pra lá. E aí foi quando eu aproveitei pra atacar novamente. Falei, agora. Aê, voltou pra mim. E aí, finalmente, esse homem postou um stories onde eu conseguia responder, que foi um stories do filme do Estúdio Ghibli. Aquele lá, o menino e a cigarra. Acho que é a menina cigarra. Tá aparecendo aqui pra vocês, né? Lá em 2024. Gente, eu amo o Estúdio Ghibli. E eu não sabia que ele gostava de Estúdio Ghibli. Quando ele postou, e eu fiquei, poxa, eu vou assistir esse filme. Eu vou também aproveitar essa oportunidade. Eu vou responder os stories dele. Respondi. Eu falei alguma coisa tipo, eu vou assistir esse filme também. Ou, esse filme é muito bom. Estúdio Ghibli é muito bom. Alguma coisa assim. Foi em relação ao filme. E eu tive a oportunidade de atacar. Finalmente eu consegui. Porque assim, né, na época, por mais que ele me conte que ele já meio que sabia quem eu era, ele achava me bonitinha, me achava interessante, ele não tinha coragem, meu amorzinho era muito cabacinho, né, ele era muito cabacinho porque ele tinha vergonha, né, a gente não tinha contato ainda. Mas depois que a gente começou a ter contato, né, foi a partir desses stories que ele respondeu, muito frio e seco também. Se eu fosse insegura, se eu fosse doidinha na cabeça como eu era lá em 2022, 2021, eu teria desistido dele. Eu teria falado, vai puta que pariu, assim, só responde seco. Mas enfim, eu puxava assunto com ele com os stories que eu conseguia puxar. E aí depois disso a gente começou a evoluir, né? Eu botei ele nos melhores amigos, e aí as coisas começaram a evoluir e tá, onde chegou onde estamos, né? Chegamos onde estamos. Que é namorando, né? Ele é um amorzinho comigo, gente. Ele é de tudo que eu sempre quis. Inclusive, é ele que está editando esses vídeos. Ele é o meu ajudante pessoal. Ele me
ajuda em tudo. E tá ali, olha, meu companheiro, meu parceiro total. Ele, sabe, ele é um grande de um suporte. Nesse quesito dos conteúdos digitais, porque ele me ajuda muito nas minhas lives, quando eu tô fazendo live, né? Ele vira meu host. Aqui no momento ele tá editando esse vídeo. Todos, desde quando eu voltei ao canal, ele que tá editando, porque se fosse por mim, eu ia procrastinar e eu ia nunca editar os meus vídeos e eles nunca seriam postados. Então eu pedi pra ele, eu falei pra ele, comuniquei, poxa, eu preciso da sua ajuda. E ele é muito carinhoso, ele faz tudo por mim, gente. Ele é um... Ai, esse homem dos olhos caídos, cabelos cacheados e cor de chocolate. Que homem... Sabor, entende? É um sabor. Mas eu vou parar de falar muito dele porque a gente não se faz muita propaganda, né? Mas enfim. Então, resumindo, eu tive que dar esse contexto todo, tá, gente? Depois em outro vídeo eu faço mais em específico sobre relacionamento, né? Porque esse vídeo foi voltado sobre os meus relacionamentos e como eu consegui um parceiro, né? Como eu consegui um parceirinho pra ficar comigo, pra chamar de mozinho. E como eu falei pra vocês, eu descobri as técnicas das garotas safadinhas que roubavam os homens que eu tinha interesse, mas se eu fosse bonita, enfim, elas roubavam esses homens. E é um arquétipo, gente, é um arquétipo que elas têm em comum, que eu comecei a aplicar na minha vida. Foi em 2022 que eu comecei a aplicar esse arquétipo e ele dá muito resultado. Talvez vocês saibam qual o arquétipo eu tô falando se vocês forem espertas, mas em outro vídeo eu falo mais específico sobre isso e qual é esse arquétipo. E que ele realmente funciona, viu? Mas não foi só esse arquétipo, foi um combo de arquétipos que eu utilizei também. Mas enfim, além desse arquétipo em específico que eu estava ativando, eu vou falar pra vocês logo da sereia. Eu estava ativando o arquétipo das sereias, porque as meninas que tinham essa habilidade de roubar os meus machos, roubar os meus interesses românticos, elas tinham esse arquétipo em comum. No caso, elas tinham uma personalidade, né, em comum. Uma personalidade, eu digo, baseada no Enneagrama, tá? Das 9 personalidades do Enneagrama. Que elas todas eram tipo 4. E o tipo 4, ele tem esse... O arquétipo do tipo 4 é o arquétipo da sereia, né? E eu fiquei... tipo, basbaricada quando eu soube disso na época. Então, eu aprendi a ativar esse arquétipo, inclusive tive a ajuda do meu pai, né? Que eu, assim, eu tenho pais fodas, tá? Eu sou foda e os meus pais também são fodas. Eu só tenho gente foda ao meu lado, bebê. As minhas amizades também, femininas em específico, são fodas também. São, ó, arraso. Mas, enfim... tive ajuda com meu pai em relação à ativação de arquétipo e tudo mais. Eu ativei muitos arquétipos. Mas também uma coisa que eu fiz foi que eu parei de ir atrás de um relacionamento. Eu parei de ir atrás de um relacionamento. Eu parei de mandar aquela vibração de que eu não tenho. Porque quando você vai... quando você vai desesperadamente atrás de algo, você tá vibrando que você não tem. E o que o universo vai te mandar de volta, você não tem. Você não vai ter. Porque você não tem. Entende? Então, se você vibra que não tem um relacionamento, no caso, se você fica indo atrás, correndo atrás de um relacionamento, você tá mostrando pro universo que você já não tem um relacionamento. Então, esse relacionamento não vai aparecer aí na sua vida. Não vai acontecer. Entende? Então... Quando eu parei de perseguir, eu já tinha deixado bem claro pro universo qual era o meu tipo de relacionamento e qual o tipo de homem que eu queria. E depois eu soltei. Vivi minha vida e as coisas se alinharam para o que temos hoje, né? Além disso, eu também comecei a amar muito a mim mesma. Tudo que eu queria que este parceiro, que na época não existia ainda, fizesse por mim, este homem, eu comecei a fazer por mim. Eu comecei a gostar de mim. Eu comecei a me gostar por inteiro, sabe? Não só gostar das coisas que eu gostava de fazer, mas eu gostava de mim por inteira. Eu comecei a aprender a me amar, a me achar interessante, sabe? A querer estar comigo e querer me divertir comigo mesma, né? Eu aprendi isso e eu comecei a tudo que eu queria que ele fosse pra mim, eu comecei a ser por mim, eu comecei a cuidar mais de mim, comecei a prestar mais atenção em mim, comecei a ser um pouco mais carinhosa comigo também, aprendi a me amar, a me ver, a me reconhecer, aprendi a me enxergar em 2023.
Não, 2024 especificamente. Em 2023 eu iniciei, mas em 2024 foi quando eu firmei isso. Então, vamos dizer assim, que o passo a passo é: saiba o que você quer em específico. Seja o máximo específica possível, tá? Bote todos os detalhes, seja de aparência, de personalidade, enfim, todas as características que você quiser colocar. Mas seja específica mesmo, tá? Não vem com essa, eu não posso escolher a aparência dele. Você pode sim. Todos os detalhes. Enfim. Enfim, como eu tava falando pra vocês. Então, seja bem específica. Solte. E viva a sua vida, bitch. Viva a sua vida. E, quarta coisa, busque fazer pra você mesmo o que você gostaria que esse parceiro fizesse pra você. Eu quero muito que ele me dê muitos presentes. Começa a se comprar presentes. Pois é. Começa a se amar. Eu quero que ele me ame muito. Começa a se amar. É isso. Esse é o passo a passo da manifestação, de como manifestar um homem. E isso deixa para outro vídeo. Assim, né? Eu falei isso bem no finalzinho do vídeo, né? Que aqui foi mais pra contar a história do meu relacionamento e como conseguir manifestar isso, do que explicando pra vocês como fazer exatamente, né? Dando as técnicas da manifestação. Porque aqui, minha diva, eu sou especialista em manifestação. Eu sou a babadeira em manifestar. Eu tenho muitos anos de experiência em manifestação. Então eu sei do que eu estou falando pra vocês. Eu sei do que eu estou falando, quais são os passo a passos. Porque eu faço e dá super certo pra mim. E que eu aprendi também, esses passo a passos que eu faço foram confirmados por estudos que eu fiz. Através dos estudos que eu fiz, esses passo a passos que eu já fazia naturalmente foram se confirmados como certos de se fazer. Então, assim, ó, pega um recado. Detalhe muito bem o que você quer. Solte. E pra soltar, você vive sua vida. E pronto. Gente, pronto, ó. Lembrei do passo a passo. Detalhe muito bem o que você quer. Isso não funciona só pra parceiro, não, tá? Detalhe muito bem o que você quer, o máximo específico possível. Se imagine tendo isso. Imagine tendo e sendo isso. Ou sendo, enfim. E terceiro, solte. E o soltar é basicamente viver sua vida, sabe? Não fica tipo, com todos os dias pra que isso aconteça. Tipo, passou um mês e nada aconteceu. Não. É literalmente isso, gente. Soltar é viver sua vida normalmente, fazer seus hobbies, fazer seus goals, seus estudos, enfim, focar em você. E é isso, você manifesta tudo que você quiser. Tudo. E para o boy, né, um acréscimo para, se for voltado para uma pessoa em específico, né, para manifestar uma pessoa em específica na sua vida, você vai ter que começar a fazer algumas coisas, senão a maioria das coisas que você gostaria que ele fizesse por você. Essa pessoa que ainda não apareceu, mas que vai aparecer. Que foi o que eu comecei a fazer, né? Comecei a gostar de mim, de verdade. Eu comecei a me interessar por mim mesma. Comecei, sabe, a cuidar de mim, a ser mais carinhoso comigo, a me amar, e etc. E aí ele veio com tudo que eu queria. E mais do que isso. É isso, minhas divas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Comentem aí qualquer dúvida que vocês tenham, ou qualquer curiosidade da vida de vocês, de manifestação também, que eu vou estar aqui disposta a responder você, tá bom, minha linda? E o vídeo de hoje foi mais sobre isso mesmo, contando o meu relato sobre como eu manifestei minha pessoa específica. E em outro vídeo eu falo mais, aprofundando, né, dando as técnicas pra você fazer isso. E vou completar 2 anos que eu estou nesse relacionamento esse ano. Então, fui só na super bebê. Ai, amo você, minha diva. Obrigada por ter ficado até aqui ao final. E espero que você tenha gostado dessa conversa de hoje. Beijo.